naquela situação, você não paralisou, você enxergou, porque você sempre soube qual era o seu lugar e aonde você queria estar. Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulheres. Eu sou a Francine Lira e juntas vamos conseguir e aprender a enxergar mais longe, quebrar barreiras e superar os limites. Venham comigo. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. É uma amiga e eu tenho certeza que vai somar muito a vocês, como vem somando nas nossas vidas. Camila. É uma honra ter você aqui. É uma honra poder ouvir a sua história. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas a superar e quebrar as barreiras que você quebrou. Eu queria ouvir um pouco mais da sua história. Compartilha conosco, tá? Essa sua superação. A Camila ela tem uma clínica de sucesso de alto padrão hoje em quiropraxia. E, assim, é um atendimento diferenciado, né? A gente estava conversando aqui. Então, a gente queria ouvir um pouco de você, contar, bater um papo, ajudar essas mulheres que querem quebrar essas barreiras, né? A ter essa clínica de sucesso. E também contar um pouco, que não foi fácil chegar aqui. E esse é nosso intuito, é a visão de mulher. E a nossa visão é uma visão diferenciada. Com certeza. Então, seja bem-vinda. Obrigada. E nós queremos te ouvir. Obrigada. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui, né? Como a gente estava conversando antes, você e a Átila foram duas pessoas que foram fundamentais em dois processos que aconteceram na minha vida e, principalmente, nessa fase de desbravar também aqui em Alphaville, né? Montar a clínica aqui. Então, foi através de vocês onde tudo começou e eu sou muito grata a Deus pela amizade de vocês. Amém. Amém. Eu vou contar brevemente um pouquinho do meu processo. Eu sou gaúcha, do interior do Rio Grande do Sul, Encantado. Minha família ainda mora toda lá, meus pais, meus irmãos. E eu me formei em quiropraxia. A quiropraxia ela é algo um pouco conhecido, Sim. Porque ela é uma graduação de 5 anos, e essa faculdade só tem no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, ou em São Paulo, aqui na Anhembi Morumbi. E quando eu me formei, era algo totalmente desconhecido, né? As pessoas falavam assim, você faz o quê, Quiro? O quê? Exatamente. Você lê mão? O que, Ou que então você fala, faz? é a pessoa que instala todo mundo, né? Isso. Exatamente. Aí quando você fala, a gente mexe na coluna, já começa, nossa, mas eu tô com uma dor aqui, nossa, né? E quando eu me formei, eu tinha alguns caminhos a seguir. Porque meus pais são do interior, então minha mãe tem loja, o nome da loja é Variedades Camila, então você imagina que ela criou toda uma estrutura para que eu ficasse lá e tocasse o negócio da família. Porém, eu sempre tive uma sede dentro de mim de crescer e de desbravar. Então, isso foi algo que sempre veio desde muito nova. E se eu ficasse por Porto Alegre, eu ia conseguir me sobressair, obviamente, mas eu queria um lugar que tivesse poucos profissionais, onde eu sempre tive a visão de ter uma clínica multidisciplinar e uma clínica de muita excelência, uma clínica diferenciada. E aí surgiu a oportunidade de ir para Vila Velha, no Espírito Santo, que é onde eu estou, e acabei de completar 3 anos de clínica, né? Obviamente que foi um processo muito árduo, porque eu estou lá já tem 10 anos, e eu comecei trabalhando em 4 clínicas. Então, às vezes eu atendia as 4 clínicas num dia só. Eu não tinha carro e não tinha condições de pegar táxi, então era de ônibus, era uma loucura, assim. E nisso eu fui aprendendo muito sobre observando e aprendendo, olha, o dia que eu tiver minha clínica, eu quero isso é legal, ou não, essa linha não é legal. É a visão, né, Camila? Exatamente. É a visão. Exatamente. E eu sempre tive algo muito claro dentro de mim. Eu sempre tive muito claro aonde eu estou e para onde eu estou indo. Então,
Às vezes eu posso não saber como eu vou chegar lá, mas eu tenho clareza de onde eu estou e para onde eu estou indo. E isso, para mim, é fundamental. Sim. Porque é isso que te motiva nos dias que você não está com vontade de sair da cama. Exato. Nos dias que você está cansada, que você está exausta, que você tem vontade de chutar o balde. Sim. É esse ponto de chegada, digamos assim, que é o que motiva a sair. E foi onde começou o meu processo, né? Então, em 2015, eu me mudei para Vila Velha. Eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. E fui pegando essas experiências, né? Em 2020... eu abri meu primeiro consultório, então era uma sala de 30 metros quadrados. E em janeiro de 2020, eu me desliguei de todas as outras clínicas. Então, foi onde eu decidi começar uma carreira solo. Só que aí, o que aconteceu? Entrou a pandemia. Não estava, né, no roteiro. Não estava no roteiro. Exato. E aí, ali foi uma grande virada de chave na minha vida, porque quando entrou a pandemia, eu pensei, bom, isso vai durar uns 10 dias, 15 dias, depois tudo volta ao normal. Só que todos sabem que não foi assim. Exato. E aí, eu lembro que teve um dia que eu acordei e eu falei assim, bom, eu tenho duas opções. Ou eu entro no processo de, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como vai ser minha vida? Como que eu vou pagar minhas contas? E me desespero. Sim. Ou eu mudo a minha frequência, ou eu viro a chave. E aí foi onde eu comecei a mudar. Então, como na época eu morava do lado desse consultório, muitos pacientes sabiam e começaram a me mandar mensagem. Então, metade de abril, em abril eu já estava atendendo, obviamente de forma muito mais espaçada. Sim. Abril, maio já começou, junho já começou um movimento e eu atendendo, e Covid pegando e eu atendendo. E foi uma fase de muito crescimento profissional, sim, muito crescimento pessoal. E as pessoas me falavam assim, nossa, mas você é louca, porque Covid está aí, você pode pegar e você não tem medo. Obviamente que eu tinha, mas eu lido com a dor durante muitos anos. Sim. Então, eu sei o quanto é ruim você estar com dor. Sim. E aí as pessoas já estavam emocionalmente totalmente desestruturadas, não podia ir para o hospital, elas iam fazer o quê? Então, era melhor que elas viessem no meu consultório, que eu garantia uma higiene, podia cuidar delas, sim, do que elas ficassem em casa. Sim. E aí foi onde a coisa começou a acontecer. Em abril de 2022, surgiu a oportunidade de montar a clínica. Sim. E aí comecei a fazer, a gente começou a montar, comecei a estruturar. E quando eu abri ela, eu falei, me deu um choque. Porque eu sozinha, então, eu garantia que ia sair tudo perfeitamente excelente. Sim. Mas eu me peguei numa fase que eu precisaria depender de outras pessoas. Exato. Né? Então, já não era eu que ia receber meu paciente, ia responder as mensagens pelo WhatsApp, ia entender o caso dele, ou que ia fazer o café. Sim. Desde esses pequenos detalhes. E aí eu tive foi uma transição difícil, porque eu tive que aprender a confiar. Sim. E nisso veio uma grande virada de chave na minha vida, que foi treinar pessoas. Que é um outro passo, né? Exatamente. É um passo. E assim, Camila, você falando traz muita clareza para a gente. E a sua história, ela teve exatamente todos os passos que a gente quer abordar aqui. Ou seja, você quebrou uma barreira, você quebrou a primeira barreira. Sim. Antes de quebrar a barreira, você enxergou, como você falou, você sempre teve a sua visão a longo prazo. Sua visão nunca foi limitada. Sim. Então, independente de aonde você estava, qual era a condição, aonde você ia estudar, você sempre teve essa visão, a visão de ir além. Então, é isso, são essas histórias que a gente quer ouvir, porque a Camila, ela quebrou a barreira. Você tinha quantos anos quando quebrou a primeira barreira, Camila? Eu tinha 23 anos. 23 anos, como diria uma menina quebrando barreira. Mas por quê? Ela tinha certeza de onde ela queria chegar.
Ela tinha certeza do que ela queria para a vida dela. Com certeza. Ela enxergou além. Ela enxergou além. Ela foi além do que a maioria poderia. Sim. Então, ela enxergou, ela teve a visão, ela quebrou a barreira. A quebrar a barreira não é só você saiu do Rio Grande do Sul, foi para o Espírito Santo, não. Ela quebrou a barreira porque ela enfrentou algo familiar. Total. Como você falou, a sua mãe, ela preparou um legado para você. E aí, imagina, foi fácil você chegar para sua mãe, que preparou todo um legado para sua filha, e a filha chegar e falar, não, mãe, não é. Eu quero ir além. Eu quero algo mais. Você teve essa visão e você superou. Sim. Ao longo dos anos, você foi superando cada vez mais. Sim. Como você falou, quando você estava ali, você estava atendendo, você estava empreendendo na clínica de outras pessoas, porque empreender, como a gente sempre fala, né? Não basta ser só no nosso, você estava empreendendo, você estava ali, você estava dando o seu máximo, você criou a sua cartela, na sua carteira de clientes, né? Você fez o seu nome naquele local. Sim. E por você se dedicar, você conseguiu. Tanto é que aí veio a outra. Você abriu, você foi lá, você investiu tempo, dinheiro, tudo, veio a pandemia. E mesmo assim você parou? Não. Você tinha visão. Sim. Então você desbravou. Qualquer um poderia. Assim, a pandemia, ela foi um divisor de águas muito grande, porque quem era empreendedor mesmo, você vê que muita gente se superou. Muita gente hoje está em determinadas posições por causa da pandemia. A pandemia foi muito ruim, mas foi muito boa para outras pessoas. Então, você soube, naquele momento, naquela situação, você não paralisou, você enxergou, porque você sempre soube qual era o seu lugar e aonde você queria estar. Exatamente. E a visão da mulher, ela vai além. Exatamente. Ela vai além. Exatamente. Então, assim, é muito interessante o que você está contando, porque você tinha tudo para desistir, parar no meio do caminho, até porque você tinha um porto seguro lá no Rio Grande do Sul. Qualquer coisa que viesse a acontecer, você tem o seu porto seguro. Sim. Não era só única opção. Você tinha outra opção, mas para você era só a única opção, porque você sabe onde você quer chegar. Sim. E isso que é importante. E foi muito difícil, porque quando eu decidi, a minha mãe enlouqueceu, né? Imagino. Eu lembro que meu pai, quando a gente conversou e eu falei que eu me mudaria para o Espírito Santo, ele falou assim, olha, eu já te falei que desde que ela saiu de casa com 18 anos para estudar, ela não voltaria mais. E aí, naquele momento, minha mãe me oferecia, não, fica aqui, que eu te dou apartamento, te dou carro, te dou isso, te dou aquilo. E eu falei, não, porque agora é o meu momento de construir a minha história. Eu sempre tive 2 exemplos, que foram meus pais. Minha mãe sempre batalhou muito, meu pai também. Então, hoje eles têm uma situação financeira confortável. Mas eu não queria ficar na sombra de ninguém, eu queria construir a minha história. Sim, a sua identidade. Exatamente. Então, eu saí de um lugar onde eu teria um apartamento próprio para morar numa kitnet minúscula. Eu deixei de ter um carro para andar de ônibus. Então, é muito sobre isso. Exato. É muito sobre essa clareza. Sim. E mesmo, muitas vezes, sem entender, você precisa dar o passo. Sim. Porque hoje eu entendo que quando você dá o passo, as coisas acontecem. Você precisa se movimentar. Porque parado, mar calmo não faz bom marinheiro. Não faz, não faz. E nesse meio tempo, né, da Camila empresária, empreendedora, né, que está desbravando, quebrando barreiras, montando que hoje você... né? Você tem o seu sucesso, você Sim. conquistou a sua marca, você tem uma clínica de sucesso no Espírito Santo, você também está aqui em São Paulo, em Alphaville, você conquistou o seu espaço, não só lá como aqui, ou seja, você saiu de lá, você conquistou e hoje você já tem, né, seu espaço aí marcado em duas grandes capitais. Sim. Né? Então, e nesse período todo, não era só a Camila empresária, né? Não. Não era. Não. Não era. Tem a Camila mulher. Tem. Tem a Camila mulher, tem a história, porque a gente está falando somente
né? Carreira, sucesso, eu estudei, eu me formei. Mas e a Camila mulher? A Camila mulher passou por muitas transições ao longo desse ano e desses últimos anos, né? Quando eu cheguei no Espírito Santo, como eu sempre tive uma certa ausência de pai, né? Então, eu tinha aquele vazio dentro de mim. Meu pai sempre foi presente, mas ele era só presente fisicamente, assim. E ele me deu o que ele podia, o que ele tinha, e tá tudo certo, né? E aí, nisso, eu tive um relacionamento logo quando eu cheguei no Espírito Santo. Foi um relacionamento extremamente abusivo, né? E é engraçado porque as pessoas falavam assim, mas como você, uma mulher de uma família boa, com faculdade, estudada, Isso. como que você passou por isso? Sabe? E isso é algo que é muito mais comum do que a gente imagina. E eu tenho certeza que tem muitas mulheres que talvez podem estar assistindo isso e que estão passando por isso nesse momento. Exato. Porque é algo muito forte. Um relacionamento abusivo, ele não é só agressão, a via de fato. E sim, ele é palavras, né, situações. E aí, nisso, eu quebrei financeiramente também. Porque, enfim, veio uma quebra financeira junto. E logo depois eu me envolvi em outro relacionamento, uma pessoa muito bacana também, onde a gente casou, mas a gente sabe que o casamento, eu falo assim, não é que não deu certo o tempo que tinha que dar. Sim. E depois a gente se divorciou também. E entrou outro processo e outro entendimento para a minha vida, porque eu entendi que durante muitos anos, por ter essa visão empreendedora muito forte dentro de mim, eu anulei a Camila mulher. Então, eu vesti uma armadura da Mulher Maravilha. Sim. Só que muitas vezes eu estava sangrando por baixo, mas eu não tinha tempo, ou talvez eu não era o momento de olhar para isso. E isso trouxe muitas feridas, né? E eu vejo que muitas mulheres, por várias situações, talvez não tenham tido um relacionamento abusivo, mas estão vivendo isso por vários fatores. Sim. Né? E eu, nesse último ano, enfrentei um divórcio. Graças a Deus foi tranquilo, foi consensual. Mas foi onde, nesse primeiro momento, eu precisei pegar o meu negócio, carregar ele, fazer a coisa acontecer, porque em muitos momentos a gente não tem opção, a gente precisa ser forte. Sim. A mulher é forte, Exato. né? Nós somos fortes. Exato. Então, eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho uma empresa onde tem pessoas que, direta e indiretamente, dependem de mim. Exatamente. Então, eu não podia simplesmente parar e viver o luto por esse término, porque é um luto que eu falo de expectativas. Sim. Né? Ninguém entra num relacionamento para se separar. Não. Né? Toda mulher, acredito que sonha em ter filhos, em Sim. ser mãe, em viver uma maternidade. Sim. Né? E aí é onde entra Deus, assim. Porque onde eu realmente eu vivi experiências com Deus. Sim. E tem exatamente 1 ano que isso tudo aconteceu. Eu não daria conta de estar de pé se não fosse essa conexão com Deus. Ele nos sustenta. Ele nos sustenta. É isso. E é por isso que hoje a gente vê muitas mulheres de pé, fortes, desbravando. Exato. Porque Deus sustenta. Sim. E, Camila, é muito importante, né, a gente trazer. É um tema que é um pouco complicado, muito complicado. Muito. Mas, como você falou, né, quando você sofreu esse relacionamento abusivo, e é importante relatar porque não tem idade, não tem cor, classe social. não tem classe social, não tem momento. Todas estamos vulneráveis. Exato. E é também muito importante falar que a culpa não é da mulher. Não. Então, não se sinta culpada. Por quê? Eu deixei de fazer, ou a culpa é minha. Não, a culpa não é sua.
Exato. Quando você sofre um abuso, seja lá o que for, e também isso é muito importante falar, porque as mulheres têm na cabeça que o abuso é um abuso propriamente com um ato. Pode ser um abuso sexual, um abuso ali de uma agressão, mas não. O abuso, muitas das vezes, ele vem silencioso. Exatamente. Ele vem através de palavras, através de gestos, de anulação. Então, isso é muito bom, porque muitas mulheres passam por isso e não têm a noção que estão passando por isso. Exatamente. Ah, porque meu marido, ou meu namorado, meu companheiro, ele é ciumento. Mas todo ciúme, existe um limite. Quando aquele ciúme, ele ultrapassa aquele limite, Exatamente. que é o seu poder de ir e vir, de se vestir, de se comportar. Então, isso tudo não é, hoje é tudo, vamos levantar a bandeira. Não. Mas a gente não pode normalizar o que não é o normal. Exatamente. Então, existe respeito. Em todo relacionamento existe um respeito. Quando não há o respeito, tem algo errado. Exatamente. Então, isso então, assim, a gente vê hoje na mídia, está sendo tão falado, mas a gente vê que, ao mesmo tempo, tantas ainda sofrem. E a gente não entende, não, porque nós, mulheres, a gente quando está, não que os homens não estejam, mas quando a gente está em um relacionamento, a gente está de corpo inteiro. Exatamente. Então, a gente quer se doar, a gente quer se entregar, a gente quer fazer aquilo acontecer. Exatamente. E eu vejo também que muitas, às vezes, não dão um passo para trás por vergonha. O que vão falar? Meus pais, eu vou voltar para a casa dos meus pais? Exato. E aí? Eu tenho um padrão de vida, tem muitas, eu já ouvi histórias assim, que eu paro e eu penso assim, meu Deus, como é que pode? Eu tenho um padrão de vida, eu vou baixar, eu vou isso, eu vou aquilo, e se prendem a determinadas situações. A gente sabe que tem pessoas que, de fato, não têm para onde ir, com quem correr, mas hoje tem vários mecanismos de ajuda. Sim. E é muito bom, Cá, ouvir você falar isso, porque, como você falou, você é uma mulher linda. Sim. Você é bem-sucedida financeiramente, você é bem-sucedida no pessoal. Você é uma mulher próspera, porque prosperidade não é só dinheiro, você é próspera. Então, você não impede que você passe por isso. Exato. Como você falou, você passou por um relacionamento, você enxergou, você saiu desse relacionamento, mas esse relacionamento te trouxe dores, perdas financeiras. Total. Muitas. E eu conheço um pouco da sua história, né? E no seu outro relacionamento, a gente viveu um pouco com você. Claro. Então, assim, e também trouxe perdas financeiras para você. E é importante que, assim, a todo momento, nada disso impediu. Não. Então, nós estamos, infelizmente, nós somos vulneráveis a isso. Sim. Então, assim, é muito importante você trazer esse tema, que você vê a Camila, uma empresária de sucesso, uma mulher linda, e mesmo assim ela passou por tudo. Tem uma base familiar concreta, ela tem uma base familiar, e mesmo assim isso não impediu que ela passasse pelos processos. Exatamente. E hoje eu olho por esses dois processos, né? Esse relacionamento abusivo, esse divórcio. E durante muito tempo eu falei assim, eu conversava com Deus e eu falava assim, Deus, mas por quê? Por que eu precisei passar por isso? Exato. Né? Mas hoje eu olho que as duas maiores transições da minha vida foram após esses processos. Então, quando eu saí desse relacionamento abusivo, a minha conexão com Deus aumentou muito. Sim. Foi onde eu realmente me conectei. E foi onde eu amadureci 10 anos em um. E aí eu comecei a buscar. E aí, nesse meio tempo, mesmo no meu casamento, eu comecei a buscar. Então, eu comecei a fazer mentorias, que foi através das mentorias que a gente se conheceu. E eu comecei a buscar isso. E quando eu comecei a perceber que
homem que estava comigo começou a me puxar para baixo, porque é o que você falou, um abuso ele não é só agressão. É muitas vezes você fala assim, olha, estou indo atender em Alphaville. Você é louca. Várias vezes eu ouvi de quem estava do meu lado, né? E muitas vezes a gente só precisa de alguém que nos impulsione. Sim. Então, hoje eu olho que tudo isso foi o acelerador. Foi o acelerador para eu estar vivendo tudo isso, porque tudo isso me trouxe maturidade. Sim. Então, às vezes, uma amiga minha comentou comigo, ela falou assim, mas você não se sente, às vezes, envergonhada de falar? Eu falo, não. Exato. Porque se eu sou, hoje, a Camila que eu sou, a pessoa que eu sou, foi porque eu passei por tudo isso. E, principalmente, eu tive a resiliência de não cair. Sim. E de não me permitir ficar lá. Né? Então, eu acho que essa é a grande reflexão. Problemas todos nós passamos. Exato. Todos nós. Independente se é no matrimônio, se é com os filhos, se é com os pais, se é profissional. Todos nós temos problemas. Agora, o que você vai fazer diante dele? Você vai pegar ele e você vai se afundar com ele? Ou você vai pegar esse problema e falar assim, beleza, vamos fazer desse limão uma limonada? É isso aí. E avançar. Isso aí. É visão, né? Exato. É visão. Exato. Porque por várias vezes, eu poderia ter parado. Exatamente. Porque as dores são grandes, as feridas são grandes. Sim. Então, mas é aquela história. Deixa eu passar um bálsamo aqui, que é onde entra Deus. Isso aí. Né? Deixa eu pegar minha visão aqui, que é o que vai fazer com que... É aqui que eu quero chegar. Isso. E já não é mais sobre dinheiro. É a transformação que você pode fazer na vida das pessoas. É isso aí. É enxergar com outros olhos, né? Exato. Você levantou um ponto que é muito importante e que eu vejo que muitas mulheres não falam por isso, pelo fator vergonha. Então, muitas têm vergonha de relatar, até mesmo de denunciar para a própria polícia, as autoridades têm vergonha de denunciar e aquilo, vou muitas das vezes passar um atestado de fracasso. Eu fracassei no meu casamento, eu fracassei em determinadas coisas. Então, esse ponto é muito importante, porque a gente vê que muitas não falam pelo fator vergonha. E a gente não tem que ter vergonha. Exato. É o que a gente acabou de falar. Não tem que ter vergonha, porque você não é culpada. Exato. Você sofreu. Você não é culpada. Exato. Então, a vergonha não tem que existir. E como a Camila está aqui, ela está falando, a gente tem certeza que a história da Camila, ela está atingindo várias mulheres. Sim. Então, quanto mais... Então, qual é o intuito do nosso Visão de Mulher? É isso. É mostrar. Juntas nós somos fortes. E quanto mais eu for falar, mais mulheres eu quero atingir. Então, esse é o ideal. A gente está aqui falando, a gente está aqui batendo um papo de amigas, a gente está conversando, mas é isso. É porque quanto mais eu falar, eu abrir a minha boca, mais mulheres eu vou atingir. E é isso que você, mulher, que está nos assistindo, também tem que ter isso em mente. Porque, às vezes, a sua vizinha, a sua colega, a sua irmã, sua prima, a sua mãe, qualquer pessoa pode estar passando pelo que você passou ou que você está passando. E a sua história de superação, a sua visão, pode ajudar muitas. Exato. É o que aconteceu. Você passou, você tem uma história, cara, que você poderia... Não, no primeiro, eu vou desistir, eu vou voltar, ou eu não vou, ou então eu não vou ir além, todos são assim. E não. É tão bonito de ver você falando, porque você tem a visão de tudo que você passou com clareza e você vê ali que você conta como uma história de superação. Você não é vítima, você não mostra isso como algo que foi isso, como justificativa. Não. Você até justifica o seu crescimento. O seu crescimento. Então, isso é muito bonito, é muito lindo de ver e de saber, porque é isso, como você falou, pegar um limão e fazer uma limonada. É isso. Não tem outra história. Exato. Porque
vão vir, barreiras vão vir. Tudo. Você vai ter seus filhos e vão vir barreiras da maternidade. E você vai quebrando, e quebrando, e quebrando, e quebrando, e quebrando. E a gente não pode parar, nunca. Exato. E Deus nos sustenta. Sempre, o tempo Nos todo. sustenta. Ele segura a nossa mão e vamos embora. O tempo todo. Não querendo espiritualizar, mas já espiritualizando. Sim. Porque eu não tenho como falar da minha vida sem falar de Deus. Não. Porque Deus, ele está ali. Não. Sem Ele, a gente não consegue. Com Ele já é difícil. Imagine sem Ele. Sem Exato. Ele. Então, assim, eu estou adorando ouvir, quero ouvir mais. Mais, porque, assim, a sua história é linda de ouvir, de ver, de viver, que a gente vive cada passo. Com certeza. Né? Como você falou aí, você quebrou as barreiras, você passou, você agora está numa fase de transição. Sim. Também. Sim. Então, o crescimento é contínuo, né? Tempo todo. Contínuo. Então, você foi lá, você poderia parar no seu primeiro estágio. Estou com a minha clínica de sucesso, eu tenho já o meu nome, eu já sou uma profissional ali, bem qualificada, todo mundo já me procura, eu sou uma referência onde eu estou, mas aquilo ali não te basta, porque você tem que ir além. Não. E aí você já está numa outra fase. E o importante e interessante no meio, como você falou pra gente, no meio dessa transição, veio o divórcio. Uhum. E nem isso te parou. Não. Pelo contrário, foi um trampolim para você ir mais alto ainda. Que as coisas... Então, assim, tudo é a maneira que a gente vê. Tudo. Como eu enxergo e como que eu vou lidar. Sim. Então, eu pegar a minha história e transformar essa minha história em superação. Sim. Isso faz a diferença. Sim. Isso faz muita diferença. Total. Eu converso muito com a minha equipe, que eu sempre faço reuniões mensais, né? Então, hoje eu já tenho minha gerente lá, que administra os parceiros, os profissionais que estão lá, mas eu faço questão de, uma vez por mês, sentar com todos e direcioná-los, né? E eu sempre falo isso com eles. Olha, não é mais sobre dinheiro. É como eu falei bem no começo, é sobre pessoas. Porque no começo, principalmente para eles, eu ouvia muito do tipo, você tem uma estrutura aqui, você já é conhecida, você tem uma agenda cheia. Onde você chega, as pessoas sabem quem você é. E aí você está largando aqui para ir trabalhar num lugar que você, no começo, eu sublocava as salas. Então, eu tinha que pagar para atender. Eu tinha que pagar passagem, eu tive que pagar hotel. Então, foi uma despesa muito maior. No começo, eu precisei investir. Mas, e aí é onde eu falo com eles, eu falo, olha, é sobre o propósito. Porque aí eu entendi que minha família é muito humilde, né? Então, meus pais passaram por muitos perrengues e eu, como eu sou a filha mais velha, eu passei junto. Sim. Né? Então, por exemplo, o meu irmão mais novo, quando ele nasceu, minha mãe não pôde viver a quarentena, porque ela precisou voltar para a loja para trabalhar, porque não tinha condições de manter uma funcionária. Então, eu tinha 11, 12 anos, eu cuidava dele, um bebê de 2, 3 meses. E aí eu tinha que fazer comida. E aí não tinha dinheiro para comprar gás. Então, a gente tinha que fazer no fogão a lenha. Sim. E aí você imagina, acender o fogão a lenha com criança. Era uma loucura. Né? Imagina. Exatamente. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho prosperado. E aí eu entendi que quando você tem pouco ou quando você não tem, e quando você tem muito, você começa a ter um pouco mais de condições, chega num ponto que já não é mais aquela bolsa que vai te tocar, já não é mais o calçado, já não é mais as coisas materiais. E sim o propósito. É isso aí. Porque hoje, o que eu mais peço, eu falo, Deus, durante a minha vida, durante esses anos, eu fui muito ajudada. Eu tive muitas pessoas que, em muitos momentos, me pagavam um almoço, porque no começo ou eu pagava passagem de ônibus ou eu almoçava. Então, tinha uma médica que ela morava num prédio em cima de uma das clínicas. E ela subia, ela falava assim, cá, vem almoçar aqui com a gente. Né?
E mal sabe ela. E ela sabe, aliás, que isso que eu não almoçava ou eu almoçava com elas. E elas super me acolheram. Então, hoje, eu peço muito a Deus isso, assim. Senhor, me dê condições para que eu possa ajudar mais pessoas. Então, hoje, para mim, a prosperidade é sobre isso. É sobre você poder ajudar as pessoas. É eu fazer na vida das pessoas o que um dia já fizeram por mim, né? E eu percebo que nós, mulheres, a gente tem uma capacidade muito forte de fazer a coisa acontecer. A gente tem uma energia muito forte. Você vê, a mulher dá conta da maternidade, dá conta de trabalho, dá conta de marido. Exatamente. A mulher é multitarefa. Exatamente. E ela consegue executar 2 tarefas de uma vez só. Exatamente. A mulher, ela tem esse dom. Exatamente. É até como na nossa criação, quando Deus nos criou, exatamente, Ele deu a dor do parto para a mulher, porque a mulher, ela foi preparada para isso. Exatamente. Então, a mulher, ela foi preparada. Então, a gente gera uma vida. Exato. Dentro da gente. Exato. Então, assim, nós temos força. Sim. E muita força. Sim. Basta a gente enxergar. Exatamente. Basta enxergar. Então, nós, mulheres, temos força, muita força. Tenha isso em mente. A gente só tem que enxergar o nosso poder. Exato. O nosso poder. Exato. A gente, não é briga. Não. Né? Eu sou melhor do que homem. Não é essa bandeira que a gente levanta. Não. Mas a gente quer trazer clareza para as mulheres, sim, do potencial que você tem, da visão que você tem, que você é capaz de superar. Então, esse é o ideal. Exato. Não é levantar bandeira, isso, aquilo, não. Você tem que enxergar, e a gente não é competir, eu vou competir, não. Mas nós somos capazes, sim. Sim. Como você falou, a gente consegue. A mulher, ela é dona de casa, ela é mãe, ela é empresária ou ela é funcionária, seja lá o que for. A nossa jornada de trabalho é além. Eu não tenho filho, tudo bem, mas você chega em casa, a responsabilidade é sua. Claro. Existem hoje homens que dividem tarefas, sim, mas a maior responsabilidade do lar acaba sendo da mulher. E não interessa se você trabalha, se você é dona de empresa, você é dona da sua empresa. Quando você chega em casa, não é você que tem que administrar o seu lar? Sim. Então, é isso. Sim. Então, nós temos capacidade para isso. Se a gente tem capacidade para isso, a gente tem capacidade para ir muito além. Com certeza. Ir muito além. E Com ter certeza. a visão, é isso. A gente tem essa capacidade. Exato. A gente tem. Não, Exato. e cada vez mais. Superar mesmo. A gente superar limites, superar barreiras, superar o dia a dia. Todo dia uma superação. E entender que tudo na vida são fases. Exato. Então, por exemplo, agora talvez você está nos assistindo, você está passando por um processo, você está com alguma dor, está passando por uma fase difícil, mas entenda que é só uma fase. Vai passar. E eu te falo isso porque comigo passou. Então, vai passar. A diferença é como você vai olhar para isso. Você vai olhar para isso como se fosse o fim do mundo e se enterrar? Ou você vai olhar para isso e dizer, não, ok, eu passei até aqui, por algum motivo eu me permiti passar por isso, mas agora deu, eu não quero mais isso, eu quero sair desse fundo e quero escrever a minha história, quero mudar vidas e quero alcançar mais e mais pessoas. É isso aí. E é isso, você mulher, esse é o intuito. Nós queremos compartilhar para o máximo, porque a minha história, a história da Camila, a história de outras convidadas que vão vir aqui, pode ser a sua dor. A dor que você está sentindo, a dor que você está passando. Mas a gente vem aqui para tentar ajudar e trazer a tranquilidade que, como a Camila falou, é uma fase, vai passar. Vai depender muito da maneira que você enxerga, da maneira que você vai encarar. Exato. Então, isso faz a diferença. Exatamente. Como nós encaramos o que nós estamos passando. Pode ser qualquer coisa. Hoje a gente abordou aqui a história da Camila, né? Uma história de superação. Ela é uma empresária de sucesso, ela tem uma clínica de referência na atividade que hoje ela atua, mas ela também passou por barreiras
de abuso, de divórcio, de quebrar a barreira da onde ela saiu, de causar, de repente, um escândalo. Exatamente. Então, assim, entre outras coisas. Mas a gente vem aqui para relatar isso. Tá tudo bem, nós superamos. E é isso. E não é o fim do mundo, Não né? Não é. Em todo fim do poço ali tem um trampolinzinho, uma molinha para você voltar. Mas basta você querer. Basta você querer e enxergar a maneira. É tudo a visão que nós temos. Exato. Então, eu posso pegar, olhar esse copo e enxergar de uma maneira. E você está olhando o mesmo copo e enxergar de outra. Exato. Então, tudo é como nós vamos encarar. Exato. Não é fácil. Não é. Não. Ninguém aqui vai falar que é fácil. Todas as histórias são difíceis, todas as histórias têm a sua particularidade. Sim. Mas o que a gente quer ajudar aqui é exatamente isso. Se eu passei, você pode passar. Exato. Se eu superei, você pode superar. Exato. Então, é isso. Esse é o nosso intuito. Essa é a nossa visão. A gente quer passar para você cada vez mais a nossa visão. Porque nós temos... nós podemos comprovar que nós passamos. Nós temos a experiência. Então, eu posso chegar e eu posso falar: oi, Camila, eu sou a Francine, eu tenho um filho autista e eu passei, ele tem 9 anos, e isso, eu tenho propriedade para falar do assunto. Autoridade. Exatamente. E eu vou te ajudar. E aí, o que você precisa? Assim como a Camila veio e está aqui abrindo seu coração e falando para todas: ó, eu sou a Camila e eu passei por isso, 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 e eu estou aqui para provar para vocês que eu fui capaz, você também é. Exato. Então, é isso. Porque nós mulheres, a gente acaba rotulando muito, né? É. Então, eu ouço muito, assim... Nossa, mas você é bonita, você se veste bem, você tem uma clínica linda, agora você está em Alphaville. Nossa, sua vida deve ser um paraíso. Eu falo, gente, se vocês soubessem os bastidores. Exatamente, não é. Não é. Cá, a gente está caminhando aqui para o final do nosso Visão de Mulheres. Eu queria pedir ajuda de vocês para vocês compartilharem o máximo que vocês puderem. Curta, comente, tá? Para que a gente possa alcançar cada vez mais vidas. Esse é o nosso ideal. E, Cá, eu queria te fazer a nossa última pergunta. Sim. Tá? Fala um pouco para essas mulheres, para essa mulher que está nos assistindo e para todas as outras que ela vai compartilhar, o que você tem de superação que você possa falar e que, ó, isso mudou, isso virou a minha chave e foi através disso que eu consegui, desde lá, como você falou, da sua infância até hoje, aonde você está. Compartilha conosco para que a gente possa encerrar esse podcast com chave de ouro. É forte, hein? É forte. Eu acho que eu sempre, mesmo desde pequena, sendo criada no interior, então, sem muita visão, porque não tinha muito acesso às coisas, eu sempre tive uma visão. Então, eu sempre, dentro do meu coração, eu sempre sentia, eu falava assim, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero empregar pessoas, eu quero mudar vidas, né? Então, eu percebo ao longo desses 33 anos que essa sede, essa vontade que eu tenho de crescer, de desbravar, de fazer a coisa acontecer, que não é por ego ou por vaidade, mas sim de realização. Eu acho que foi isso que me motivou até aqui. E principalmente para não cair, né, nessas situações todas, foi a resiliência. Resiliência e o Deus para quem eu sirvo, que em todos os momentos da minha vida, mesmo em muitos momentos sem entender, sem conhecê-lo, ele sempre esteve presente. E eu percebo que ele nunca me deixou desviar. Ele nunca me deixou cair, ele nunca me deixou sozinha. Mesmo quando fisicamente eu estive sozinha várias vezes, ele sempre esteve
comigo, assim. Então, primeiramente, Deus, que é o que você falou, eu não tenho como olhar para trás, falar de tudo isso sem falar dele, porque se não fosse por ele, eu com certeza não estaria aqui hoje. E muito por essa minha vontade de crescer e de fazer diferença. Então, é sobre isso. Eu espero que possa ajudar muitas mulheres a realmente fazer a diferença. Entenda que na vida tudo são fases, que isso passa, mas quando você tem esse suporte espiritual, que você se apega em Deus, e quando você entende quem você é e sabe o que é importante para você, o que é fundamental na sua vida, as coisas vão acontecendo. Não tem como. Não tem como. Acontece. É isso. Então, mulher, hoje nós tivemos aqui como convidada a Camila Bagatini, falei certo, né? Falou. A Camila Bagatini. E juntas nós falamos sobre empreender, superar limites, quebrar barreiras. E é isso. Nossa visão de mulheres é com esse intuito. Juntas, nós somos mais fortes. E eu aguardo vocês no próximo episódio.